Bom, cadê a musiquinha? Vambora. Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Hoje a conversa no Sem Papas na Língua muito provavelmente vai mexer com grande parte da audiência, porque o Dionísio da Silva, no passeio a que nos guia todas as quintas-feiras pela história das palavras, das expressões, indo lá nos primórdios de cada uma delas, na sua etimologia, hoje ele vai falar de nomes próprios que são apropriados pela linguagem popular para dar, ganhando outras características ou dando outras definições, como por exemplo Patricinha, como por exemplo Mauricinho, como por exemplo Zé Mané ou Zé Ruela, que eu gosto muito quando falam, fulano é um tremendo Zé Ruela. Dionísio, querido, tem alguma brincadeira com o nome Dionísio, não? Bom dia. Bom dia, querido Boixá. Deve ter, né, Boixá, alguma brincadeira. Mas, em geral... Com o Ricardo tem, Ricardinho. Ricardão. Ricardão. Mas, Boixá, os ciganos se mobilizaram, os representantes deles, e tiraram do dicionário a palavra cigano com o significado de trapaceiro, não é? Uhum. E eu me lembrei de recorrer também e tirar dos dicionários dos nomes a referência que Dionísio é deus do vinho, da sensualidade, vive na gandaia, não é? Que isso, né? A moda pega o dicionário de nomes e leva uma... Agora deixa eu te falar, Dionísio é o deus do vinho, dionisíaco, né, como dizer, mas e Baco? É que Baco era o mesmo deus em Roma. Exatamente o mesmo. Eles tinham nomes diferentes por causa disso. Porque um é grego, o outro é romano. Um é grego, outro romano, mas é o deus das vinhas. Eles precisaram muito de proteger as vinhas, primeiro porque bebiam muito e o vinho também é alimento, né, Buxa? Claro. E também porque tinha muito invasor de olho, né? Isso, e os sacerdotes, deuses, essa referência ao céu, como faz a Laura Ferreira e fez há pouco, para lembrar que naquela antiguidade se acreditavam todos esses fenômenos que hoje são explicados cientificamente por religião, né? Mas olha aqui, tá cheio de coisas, eu vou ler vários aqui, depois vamos escolher aleatoriamente, olha só. Tá bem. Zé Mané, Patricinha, Maria Chuteira, Maria vai com as outras, João sem braço. Por que tem a Abessa, hein? A Bessa é o Gumercindo Abessa, que era, o sobrenome dele era Abessa, com 2 S's, e ele falava muito. Então, cada vez que ele pedia uma audiência, quem o recebia reclamava que quando ia falar, não falava nada, porque ele já tinha falado bastante, falava. Daí, quem falasse muito, falava a Bessa, como o Bessa. E a Bessa passou a ficar quantidade de coisas, né? Muita coisa. É que nem o Até Tu Brutus, que o professor botou para hoje, também é referente à história e também com o nome de pessoa, né? Isso. E Rodolfo, bem lembrado, bom dia. Bom dia. Porque Bruto perdeu o significado, na antiga Roma ele tinha um significado, era nome próprio, Brutus, e depois ele passou a ser pejorativo, é xingamento chamar alguém de bruto, né? Agora, esse é a mesma etimologia, a mesma coisa? Sim. Ah, é? Eu não achei que eles tinham Brutus, se bem que não conheço ninguém mais que se chame Brutus, né? Hoje em dia, ninguém usa mais esse nome. Bom, até tu, Brutus, o significado é porque Brutus apunhalou ou participou do assassinato de César, né, de Júlio César, no Senado romano. Conspiradores, o César se defendia direitinho ali daqueles punhais, porque era um grande lutador. Quando ele viu que o filho estava entre os que o apunhalavam, ele falou, tu quoque é bruto, tu quoque é brute, porque tem que ser vocativo. Em geral, quem cita latim cita errado, né? Tu quoque é brute, porque o latim tem casos, e não tu quoque é brutus, quoque é também. Boixá, aproveito para lembrar que brutus não quer dizer indelicado, brutus em latim é pesado. Ah, mas Brutus era filho de Júlio César? Filho adotivo. Ah, bom.
Bom, olha aqui, então vamos lá para outros exemplos aqui. Olha, Maria Chuteira, eu já falei, Maria vai com as outras. Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana é uma rainha chamada Joana, que quando a Itália era dividida em pequenos reinos, no reino de Nápoles, ela disciplinou os bordéis, determinando que houvesse uma porta por onde as pessoas entrassem que fosse identificada, porque a luz acesa à tarde da noite nas casas eram indicadores que podiam entrar, e vários bêbados, vários grogues, né, confundiam as casas de família por causa dessa luz acesa com casas de prostituição. Então, ela organizou. A expressão trocou de significado, acontece raramente isso em português, e a Casa da Mãe Joana devia ser uma homenagem à Joana, que organizou a bagunça, passou a designar um local bagunçado. Né? E a luz passou a ser vermelha. Isso, a luz vermelha, exatamente. Pois já aproveito para dizer uma que lamparina, os naquele tempo era uma lamparina, né? Uma lamparina, né? Devia ser uma lamparina atrás de algum papelzinho, sei lá, alguma cor vermelha. O que você ia falar, Dionísio? O que você ia dizer? Não, quer dizer, já que me ocorreu, isso acontece assim, quando a gente está conversando, né, que a pessoa grog, meio bêbada, chama-se grog, porque um almirante inglês que usava um gorgorão, usava uma coisa feita de grog, ele autorizou que os marinheiros bebessem rum com limão e açúcar. E daí todo mundo passou a andar meio grog, isto é, como o chefe, né, cambaleando pelo navio. Olha aqui outras expressões muito boas. Até aí morreu Neves. O que fez o Neves? O Neves era um assessor do padre Feijó, que aliás teve vários filhos, né, agora estão aparecendo aí, inclusive alguns documentos. E ele foi assassinado quando a mando do padre Feijó, que era regente do Império, foi apaziguar um conflito. E isso provocou um grande auê aqui no Rio, quando conversavam, mas a conversa foi ficando tão repetitiva que quando alguém contava uma coisa, o outro dizia, tá, eu sei, morreu Neves. Daí virou a expressão, até aí morreu Neves, agora conta outra, né? Ou seja, algo que já era muito sabido. Mas será o Benedito? Essa tem uma história curiosíssima. O Getúlio Vargas surpreendia aliados e adversários com nomeações que ninguém entendia. E começou-se a dizer que o próximo intendente de Minas Gerais ia ser Benedito Valadares, que era um homem muito mesmo inculto, ignorante, mas um político muito intuitivo. É um avant Lula, assim, digamos, né? Uhum. E daí começou-se a murmurar. O próximo intendente, que equivale a governador hoje em dia, vai ser o Benedito. E daí as pessoas duvidavam, mas será o Benedito? É de incredulidade, Mas será o Benedito? Isso. Pronto. Agora, é do tempo do onça. O onça aí não é onça animal, não? Não é o onça animal. Boixá, esses sobrenomes de bichos mereciam que a gente fizesse um dia um programa exclusivo sobre eles. Lobo, cordeiro, inclusive leão. Leão, que em outras línguas estão às vezes traduzidos, mas vieram para cá sem tradução, e daí a gente não identifica popularmente, pelo menos não, o nome do bicho. O onça esses bichos são sobrenomes porque são totens de famílias, né? No começo, os ancestrais dessas famílias acreditavam descender de um bicho, porque era tido como uma distinção na família. E este onça é sobrenome de um governador do Rio, do século XVIII, que fez muitas obras, e quando alguém referia alguma coisa dessas obras ou dessas coisas, se dizia, isso aí é do tempo do onça, isto é, muito antigo. Bom, vejamos, vamos continuar aqui. Elementar, meu caro Watson. Bom, essa é do Shakespeare, né? O médico auxiliar amigo do Shakespeare, né? Mas não, do Sherlock Holmes. Ele é um colega do Sherlock Holmes, que se tornou tão conhecido. Eu meti o Watson em Shakespeare, é mole ou o que mais? É do Sherlock Holmes.
Mas e aí? Ficou tão conhecido, Boixá, o Sherlock e o Watson ficaram tão conhecidos, os dois personagens, que o nome do autor quase ninguém se lembra, né? Citam-se as criações. E ele, o autor nunca escreveu esta frase, elementar, meu caro Watson. Mas o roteirista do rádio escreveu. Então prevaleceu a versão do roteirista do rádio. Que ficou popular. Ficou popular. Que quer dizer algo muito evidente, muito óbvio. Elementar, meu caro. Olha, o quadrado é formado por 4 partes iguais. Elementar, meu caro Watson. Então vamos lá. Não, perdão. E o autor, né, o Arthur Conan Doyle, ninguém se lembra que foi o criador do Sherlock Holmes. Eu acho que isso é a glória do escritor. Ele desaparece, mas fica o seu personagem. E de outros personagens, outras figuras clássicas, né, da literatura. Bom, vamos lá. Até aí, Inês é morta. O que fez a pobre Inês? A Inês era amante de Dom Pedro, no século XIV, Dom Pedro, rei português, chamado Dom Pedro o Cru, porque nesta época cru não quer dizer que não é cozido, quer dizer cruel. E quando ele se retira do reino, o pai manda decapitar a Inês, porque ela é uma ameaça ao poder na sucessão, e ela tem 4 filhos com o Dom Pedro. Quando ele volta, ele não só mata 2 dos 3 assassinos, um consegue fugir, mas como mata de uma maneira cruel, de um deles tira o coração pelas costas, tira a Inês do túmulo, põe a Inês num trono e desfila por todas as aldeias de Portugal no século XIV, em primeira metade, para que o povo beije a mão de Inês. Só que não adiantou mais nada porque Inês é morta. Que loucura, mano. Que cara bravo esse, hein? Bom, mas também uma vingança, se é que alguma vingança pode ser justificável. Mas vou deixar só um pouquinho. Amadíssimo pelo povo. Tem sempre uma questão que me inquieta muito. O povo adora um tirano, hein? Olha aqui. Banho-Maria. Banho-Maria é Maria, a irmã do Arão, aliás, irmão do Moisés. Ela inventou esse tipo de coisa que demora muito a fazer. Qualquer coisa que demore muito a fazer. Então passou a significar uma coisa demorada. Ele veio lá do... deixa eu te consultar aqui. Sim, fica à vontade. É Maria, irmã de Moisés. Ela usava esse tipo de coisa, cozinhar muito devagar na culinária. Depois o termo passou para a alquimia e chegou à política. Quando não quer fazer uma coisa, mais ou menos como a maioria de nossos políticos faz, fica cozinhando. Banho-Maria. Fica cozinhando, né? Isso. Também se diz cozinhando o galo, né? Também. Porque o galo caipira demora muito a ser cozido. Cerca Lourenço. A Cerca Lourenço, essa demorou, viu, Boixá? Foram os revolucionários amotinados aqui em Goiás, cujo líder era Lourenço, no século XIX. Eles venceram vários dos ataques que sofreram, até que um estrategista militar organizou umas estratégias que cercou o Lourenço de tal modo que ele não pôde fugir e foi morto. Cerca Lourenço. Bom, tem muitas outras expressões aqui, muito interessantes. Eu vou passar rapidamente por algumas que são mais conhecidas. Maria vai com as outras. João Sem Braço é uma que eu adoro a definição. Conta para nós, João Sem Braço. Tem a ver com Portugal também. Tem a ver com Portugal. Portugal travou muitas guerras dentro do seu próprio país, o que é raro. Foi um reino que se formou com guerras travadas ali mesmo, e havia muitos feridos e mutilados de guerra, que dependiam da caridade pública, porque não havia nenhum Montepio, não havia nenhuma assistência aos mutilados. Então as pessoas pediam esmola. O esperto amarrava um dos braços atrás das costas, colocava uma capa e dava uma de João Sem Braço. Ele não podia trabalhar, tinha que receber esmolas. Dá uma esmolinha aqui pro João Sem Braço, o outro braço estava por trás.
E cu de Judas, o que é isso? Com licença da má palavra. O Judas ficou tão odiado na civilização ocidental, que é cristã, o traidor, o delator, é odiado, né? Em geral é odiado. Mesmo aqueles que aprovam a delação, reprovam o delator. A gente está vendo muito isso hoje na Operação Lava Jato. Ninguém olha bem para aquelas pessoas que vêm dizer, olha, eu roubei tanto, mas quem está implicado mesmo são aqueles outros. Então, o Judas ficou presente em muitas expressões, onde Judas perdeu as botas, né? As pessoas vão inventando, onde ele perdeu as meias, que deve ser um pouco mais adiante, não é? E o cu de Judas é um lugar onde ninguém quer ir. Então é um cafundó. É o fim do mundo. Quer dizer, você imagina, se o Judas já é odiado, imagina o fiofó do Judas, né? É um pouco por aí. Dar uma Elsa. Por que a Elsa virou sinônimo de roubar? Esta veio do sul. Em Porto Alegre tem uma Vila Elsa que é violenta há muitas décadas e ninguém resolve, entra governo, sai governo. E a Vila Elsa continua um valha-couto de malfeitores. Gostou de valha-couto de malfeitores? Muito bom, muito. Valha-couto eu adorei. Então se rouba muito lá. Então dar uma Elsa chegou ao Rio de Janeiro porque os gaúchos têm uma presença muito forte no Rio de Janeiro desde 1930 com a Revolução de 30, com Getúlio Vargas que trouxe para ministros muitos gaúchos, os seus parentes, seus filhos, seus apaniguados, seus protegidos ficaram por aqui e trouxeram expressões do sul para o Rio de Janeiro. E o povo carioca e fluminense, mas sobretudo o carioca, que é de uma receptividade extraordinária, ao contrário do paulista, não é, que é muito discriminatório, na capital ele aceita a expressão de todo lugar, gente de todo lugar, é realmente uma Babilônia, não é? E adotou essas expressões e cultivou, e dar uma Elsa passou a ser roubar alguma coisa. Olha, o professor Dionísio também tinha proposto que a gente avançasse um pouco a coluna de hoje, falando de outros assuntos interessantes sobre o uso de nacionalidades em expressões. Por exemplo, sair à francesa. Por exemplo, mão inglesa. Por exemplo, corredor polonês. Eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse tema, professor, com outros exemplos, para a próxima coluna da quinta-feira que vem. Já temos esse tema que eu acho muito interessante, muito instrutivo também. O que você acha? Por mim tudo bem, Boixá, e tem muitas outras agora, né? Já tem expressões do Japão, do japonês, do chinês, que estão entrando devagarinho, mas estão trazendo as expressões, não é? Eu me lembro que tinha um do tempo do meu pai, que ele falava de vez em quando, que era, isso é um papel da China. Era pejorativo. Talvez você pudesse pesquisar isso aí em memória do velho Dalton Boechat. Vou pesquisar. Já tem a Cochinchina, né, que está consagrada desde o século XVI, né? Negócio da China, Cochinchina. Boechat, você me permite um gesto de nepotismo? Você que tem muitos filhos e eu só sou pai único? Fala. Minha filha está em Londres e está nos ouvindo, a Manuela. Quero mandar um abraço para ela, uma beijoca.